Meus queridíssimos filhos na fé, hoje nos reunimos para falar sobre uma questão que ressoa nos corações de muitos esposos católicos, mas que raramente encontra resposta clara nos púlpitos de nossas paróquias. É uma questão que toca a intimidade mais profunda do sacramento do matrimônio e que exige de nós, pastores da igreja, a coragem de falar com a clareza que Cristo nos ensinou. Quantos casais vivem em silenciosa angústia, perguntando-se se suas expressões de amor conjugal honram verdadeiramente o Criador que os uniu? Quantas almas padecem na incerteza, temendo ofender o Altíssimo, na mesma intimidade que Ele abençoou no altar sagrado? A Igreja, nossa mãe amorosa, não pode permanecer em silêncio diante desta necessidade pastoral tão urgente como sucessor de Pedro. Sinto o peso da responsabilidade de esclarecer essas dúvidas, com a mesma ternura com que Jesus acolheu os aflitos, mas também com a firmeza doutrinal que os fiéis merecem receber. Pois a verdade, meus amados, embora seja delicada, sempre liberta aqueles que a buscam com coração sincero e espírito dócil aos ensinamentos do magistério. Durante meus anos de sacerdócio, encontrei milhares de casais que carregavam no peito esta angústia silenciosa, este medo de estar desagradando a Deus justamente nos momentos em que deveriam estar mais próximos um do outro. Esta dor me toca profundamente, porque sei que vem de corações que genuinamente amam o Senhor e desejam servi-lo também na intimidade matrimonial. Sei que muitos de vocês vieram até aqui carregando no coração perguntas que talvez nunca se atreveram a fazer em voz alta. Perguntas sobre o que é certo e o que é errado na intimidade do casamento. Perguntas sobre práticas que o mundo considera normais, mas que deixam suas consciências inquietas. Não sintam vergonha dessas dúvidas, meus queridos. Pelo contrário, sintam-se abençoados por ter um coração que ainda se preocupa em agradar a Deus até nos momentos mais íntimos de suas vidas. Esta sensibilidade espiritual é um presente do céu, um sinal de que o Espírito Santo habita em vocês e os guia para a verdade completa. Durante décadas de ministério, encontrei milhares de casais que viviam em tormenta silenciosa, divididos entre o que sentiam vontade de fazer e o que sabiam no fundo do coração que Deus esperava deles. Hoje, com a autoridade que Cristo me deu como pastor da Igreja Universal, quero trazer paz aos seus corações através da verdade clara e amorosa. Não vou usar palavras complicadas nem conceitos difíceis. Vou falar como um pai fala com seus filhos queridos, com simplicidade, mas também com toda a seriedade que este assunto merece, porque vocês merecem saber a verdade. E a verdade de Deus sempre nos torna livres e felizes. Vejo em seus olhos a sede desta verdade, e meu coração pastoral se alegra ao poder saciá-la com a água pura do ensinamento católico. Não temam a clareza que hoje receberão, pois ela vem envolta no manto da misericórdia divina e no amor paternal de quem só quer o bem eterno de suas almas. Quando Deus criou o homem e a mulher, não estava simplesmente fazendo duas criaturas diferentes, estava preparando algo maravilhoso, um reflexo de seu próprio amor aqui na terra. O casamento não é invenção humana, meus queridos. Foi o próprio Deus quem olhou para Adão e disse: "Não é bom que o homem esteja só." E então, com suas próprias mãos divinas, formou a mulher e a trouxe a ele. Imaginem a alegria de Adão quando viu Eva pela primeira vez. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta exclamação de alegria ressoou pelo paraíso e ainda ressoa hoje em cada casamento verdadeiro. Quando um homem e uma mulher se casam na igreja, não estão apenas assinando um papel ou fazendo uma festa. Estão entrando em uma realidade sagrada que existe desde o princípio do mundo. Estão se tornando uma só carne, como disse Jesus, de uma maneira tão profunda que nem a morte pode separar completamente. Por isso, o casamento é um sacramento,
uma coisa santa que carrega dentro de si a presença e a bênção especial de Deus. Cada beijo, cada abraço, cada momento de carinho entre marido e mulher pode ser uma oração, pode ser uma forma de amar a Deus através do amor ao cônjuge. Quando entendemos esta verdade profunda, percebemos que nossa intimidade matrimonial não é algo separado de nossa vida espiritual, mas parte integral dela. Cada gesto de amor autêntico se torna uma pequena participação no mistério da criação divina. Mas para que toda essa beleza se realize de verdade, é preciso haver respeito pela forma como Deus fez as coisas. Vocês sabem, quando compramos um aparelho novo, ele vem com um manual de instruções, não é? O fabricante conhece seu produto melhor que ninguém e sabe como deve ser usado para que funcione bem e dure muito tempo. Com o casamento é igual. Deus é o fabricante do casamento e nos deu instruções claras sobre como viver esta realidade, de maneira que nos traga verdadeira felicidade e nos leve ao céu. Estas instruções não são para nos aborrecer ou nos privar de alegria, são para nos proteger e nos ajudar a encontrar a felicidade verdadeira, aquela que dura para sempre. Quando seguimos as orientações de Deus, nossa vida matrimonial floresce como um jardim bem cuidado. Quando não a seguimos, as coisas começam a dar errado. Mesmo que no início pareça que tudo está bem, é como dirigir um carro sem óleo no motor. Pode até andar por um tempo, mas em algum momento vai dar problemas sérios. Deus nos ama demais para nos deixar sem orientação nesta área tão importante da vida. Ele conhece nosso coração melhor que nós mesmos. Sabe que tipo de amor precisamos, que tipo de intimidade realmente nos faz felizes a longo prazo. Por isso, suas orientações não são arbitrárias, mas surgem do conhecimento perfeito da natureza humana que Ele mesmo criou. O amor físico entre marido e mulher é uma das coisas mais bonitas que Deus criou. Não tenham vergonha disso. Quando vivido da maneira correta, este amor físico fortalece o casamento, traz alegria aos esposos e pode até gerar filhos, que são a maior bênção que existe. Mas como toda coisa boa, precisa ser vivida com sabedoria e moderação. São Paulo ensinou que o corpo de cada um dos esposos pertence também ao outro. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Isso significa que no casamento existe uma entrega total, uma doação completa de si mesmo ao outro. Mas esta entrega deve ser feita sempre com amor, com carinho, com respeito mútuo. Nunca pode ser algo forçado, agressivo ou que humilhe o outro. O amor verdadeiro sempre cuida, sempre protege, sempre quer o bem do amado. Quando o amor físico é vivido assim, torna-se algo lindo aos olhos de Deus. Uma forma de os esposos se amarem e se santificarem mutuamente. É como se cada gesto de carinho fosse uma pequena renovação das promessas feitas no dia do casamento. Nesta entrega mútua, os esposos experimentam um pouco do amor infinito que Deus tem por cada um de nós e, ao mesmo tempo, oferecem esse amor como um presente sagrado ao Criador que os uniu. Mas há algo muito importante que precisamos entender. Nem tudo o que dá prazer é bom para nós. Isso vale para a comida, vale para a diversão e vale também para o amor físico. Às vezes, uma coisa pode ser saborosa no momento, mas depois traz consequências ruins para o nosso corpo, nossa alma ou nosso relacionamento. É como comer muitos doces. É gostoso no momento, mas depois a gente fica empanturrado ou até doente. Na vida matrimonial é parecido. Existem formas de expressar o amor físico que podem até dar prazer momentâneo, mas que não são boas para a alma dos esposos, não fortalecem o casamento de verdade e nem agradam a Deus. Como sabemos quais são essas formas? Simples, prestando atenção ao que nos diz a nossa consciência, estudando o que a igreja ensina e sempre nos perguntando: isto que estamos fazendo honra a Deus? Fortalece nosso amor? Respeita a dignidade do meu cônjuge e a minha própria? Quando fazemos essas perguntas com sinceridade,
O Espírito Santo nos ajuda a encontrar as respostas certas, e quando as encontramos, nossa vida matrimonial se torna muito mais feliz e tranquila. A paz de consciência, que vem de saber que estamos agindo corretamente, vale mais que qualquer prazer momentâneo. É uma alegria profunda que acompanha o casal em todos os momentos, não apenas nos de intimidade física. Muitas vezes ouço casais dizendo: "Mas padre, se os dois estão de acordo, qual é o problema?" Meus queridos, o fato de duas pessoas estarem de acordo com algo me torna essa coisa automaticamente correta ou boa. Se eu e meu vizinho concordarmos em roubar um banco, isso não vai tornar o roubo algo bom, certo? Existem coisas que são certas ou erradas, independentemente da nossa opinião sobre elas. Deus estabeleceu leis morais que valem para todos os tempos e todos os lugares. Não porque queira nos controlar, mas porque sabe o que é melhor para nós. É como um pai que proíbe o filho de brincar na rua onde passam muitos carros. O pai não faz isso para aborrecer a criança, mas para protegê-la. Quando Deus nos dá orientações sobre a vida matrimonial, está sempre pensando no nosso bem, na nossa felicidade verdadeira, na saúde da nossa alma e do nosso relacionamento. Por isso, mesmo que uma prática seja consensual entre os esposos, se vai contra a lei de Deus, não pode ser considerada boa ou santa. O amor verdadeiro sempre busca não apenas o que é agradável, mas o que é verdadeiramente bom para a pessoa amada. Um marido que ama de verdade sua esposa não vai querer que ela faça nada que possa prejudicar sua dignidade ou sua alma, mesmo que ela esteja disposta. Uma esposa que ama verdadeiramente seu marido vai preferir renunciar a certas práticas a vê-lo se afastar de Deus. Este é o amor maduro, o amor que pensa nas consequências eternas, nem apenas nos prazeres imediatos. Vou ser muito direto com vocês, porque merecem ouvir a verdade sem rodeios. Existe uma pergunta que muitos casais católicos se fazem, mas poucos têm coragem de verbalizar. O sexo oral é pecado? Esta pergunta nasce de uma inquietação legítima da consciência, e eu os admiro por quererem saber a resposta correta. Depois de estudar por décadas os ensinamentos da Igreja, de consultar os melhores teólogos de nossa tradição e de rezar muito diante do Santíssimo Sacramento, posso lhes dar uma resposta clara. Sim, o sexo oral é contrário ao plano de Deus para o casamento. E vou lhes explicar o porquê de uma maneira que todos possam entender. Deus criou nosso corpo com uma sabedoria perfeita. Cada parte tem sua função específica, sua finalidade própria. A boca foi feita para comer, beber, falar, beijar o rosto da pessoa amada. Os órgãos sexuais foram feitos para a união matrimonial e para gerar filhos. Quando usamos uma parte do corpo para uma finalidade diferente daquela para a qual foi criada, estamos desobedecendo ao plano original de Deus. É como usar um martelo para parafusar. Pode até funcionar de alguma maneira, mas não é para isso que o martelo foi feito, e o resultado nunca será o ideal. Sei que esta verdade pode doer no primeiro momento, especialmente para quem já praticava essas coisas pensando que não havia problema. Mas lembrem-se, a verdade às vezes dói, mas sempre cura. É melhor enfrentar uma dor momentânea da verdade do que viver em uma ilusão que prejudica nossa alma. Sei que muitos de vocês podem estar pensando: "Mas, padre, hoje em dia todo mundo faz isso. Até pessoas religiosas fazem. Como pode estar errado se é tão comum?" Meus queridos, a popularidade de uma prática não determina se ela é moralmente correta. Houve tempos na história em que era comum e aceito ter escravos, mas isso nunca tornou a escravidão algo correto. Houve épocas em que era normal abandonar crianças indesejadas, mas isso não tornava o abandono moralmente aceitável. O que determina se algo está certo ou errado não é a opinião da maioria, não é o que aparece na televisão ou na internet. Não é nem mesmo o que alguns padres ou teólogos possam andar dizendo por aí. O que determina a moralidade de um ato é se ele está de acordo com a lei eterna de Deus.
manifestada através da lei natural e dos ensinamentos constantes da Igreja Católica. E sobre esta questão específica, a posição da Igreja sempre foi clara, embora nem sempre tenha sido explicada. Com a clareza necessária, o uso da boca para estimulação sexual representa uma perversão da finalidade natural dos órgãos envolvidos e uma instrumentalização do corpo humano que contradiz sua dignidade intrínseca. Não podemos deixar que a pressão social ou a influência da mídia nos façam esquecer os princípios eternos que regem a moralidade humana. A verdade nem muda com o tempo, nem se adapta às modas culturais. O que estava errado há 2000 anos continua errado hoje. E o que estava certo há 2000 anos continua certo hoje. Agora, entendo perfeitamente que esta verdade pode ser difícil de aceitar, especialmente para casais que já praticavam essas coisas pensando que não havia problema. Não estou aqui para condenar ninguém ou para fazer com que se sintam culpados pelo passado. Estou aqui como um pai que ama seus filhos e quer ajudá-los a viver de uma maneira que os faça verdadeiramente felizes. Quando uma pessoa descobre que estava fazendo algo errado, o primeiro sentimento pode ser de tristeza ou até de raiva. Isso é normal e compreensível. Mas depois vem a gratidão por ter conhecido a verdade e a alegria de poder viver de uma maneira que realmente agrada a Deus. Como quando descobrimos que estávamos comendo um alimento que nos fazia mal à saúde. No início pode ser chato ter que deixá-lo, mas depois nos alegramos por ter evitado problemas maiores. Na vida espiritual é igual. Quando alinhamos nossa vida com a vontade de Deus, mesmo que no início pareça difícil, depois vem uma paz e uma alegria que o mundo não conhece. Porque então sabemos que estamos vivendo da maneira correta, da maneira que nosso Criador planejou para nós. Muitos casais que passaram por esta mudança me contaram depois que se sentiram como se tivessem tirado um peso das costas, como se finalmente tivessem encontrado o caminho de volta para casa. Esta é a beleza da verdade católica. Não oprime, liberta. Não diminui a alegria, a purifica e a multiplica. Mas talvez vocês estejam se perguntando, e agora, padre? Como fazemos? Como demonstramos amor físico um ao outro de uma maneira que agrade a Deus? Meus queridos, existe uma infinidade de formas bonitas e santas para os esposos expressarem seu amor físico. Podem beijar-se no rosto, na testa, nos lábios. Podem abraçar-se, acariciar-se, demonstrar carinho de 1000 maneiras diferentes. E quando chegar a hora da união mais íntima, podem se unir da forma como Deus planejou, através da união natural dos órgãos que Ele criou especificamente para este propósito. Esta união natural não é menos prazerosa ou menos intensa que outras formas. Pelo contrário, quando vivida com amor verdadeiro, com respeito mútuo e com a bênção de Deus, traz uma satisfação muito mais profunda e duradoura. Porque não é só o corpo que fica satisfeito, mas também a alma que fica em paz por saber que está agindo de acordo com a vontade divina. É uma alegria completa, que não deixa aquele gostinho amargo que às vezes fica quando fazemos algo que, no fundo, sabemos que não está certo. A intimidade vivida segundo o plano de Deus tem uma pureza, uma beleza, uma profundidade que as práticas contrárias à natureza nunca conseguem alcançar. É como a diferença entre um diamante verdadeiro e uma imitação. Pode até brilhar de longe, mas de perto não tem a mesma qualidade, a mesma beleza autêntica. Vocês também podem estar pensando, mas padre, e se minha esposa ou meu marido me entender? E se esta mudança causar problemas em nosso casamento? Olhem, vou ser muito sincero, qualquer mudança importante na vida pode causar um período de adaptação, mas quando a mudança é para melhor, para nos aproximarmos mais de Deus, sempre traz bons frutos no final. Conversem com calma, com paciência, com muito amor. Expliquem que querem viver o casamento de uma maneira que honre a Deus. Mostrem que isso não diminui o amor que sentem, mas pelo contrário, o purifica e o torna mais bonito. Rezem juntos,
Peçam a graça de Deus para entender e aceitar esta verdade. E, se for necessário, busquem a ajuda de um padre bem preparado ou de um diretor espiritual que possa orientá-los neste processo. Lembrem-se, vocês não estão sozinhos nesta caminhada. A igreja inteira, todos os santos do céu e o próprio Jesus estão ao seu lado, torcendo pelo sucesso de seu casamento e pela santidade de sua vida. Tenham paciência uns com os outros, como Cristo tem paciência conosco. Às vezes, a conversão do coração não acontece da noite para o dia, mas é um processo gradual, como uma semente que vai crescendo devagar até se tornar uma árvore grande e bonita. O importante é começar, dar o primeiro passo, confiar que Deus vai completar a obra que começou em vocês. Muitas vezes, quando falamos sobre moral sexual, as pessoas ficam com a impressão de que Deus é um pai severo que criou um monte de regras só para nos aborrecer ou nos privar de prazer. Esta impressão está completamente equivocada, meus queridos. Deus não é um tirano que se diverte vendo seus filhos sofrerem. Ele é o pai mais amoroso que existe, que nos ama infinitamente mais do que conseguimos imaginar. Todas as orientações que ele nos dá através da igreja são como receitas de um médico que nos quer ver saudáveis e felizes. Quando um médico proíbe um diabético de comer açúcar, não é porque tem raiva do doente ou quer que ele fique triste, é porque sabe que o açúcar vai fazer mal à sua saúde. Da mesma maneira, quando Deus, através da igreja, nos orienta sobre como viver nossa sexualidade, está sempre pensando em nosso bem, em nossa felicidade verdadeira, na saúde de nossa alma e de nosso relacionamento. Cada não de Deus esconde um sim muito maior. Quando diz não a certas práticas sexuais, está dizendo sim à nossa dignidade, sim à nossa santidade, sim à nossa felicidade duradoura. É como quando um pai diz não ao filho que quer brincar com fogo. Não é maldade, é proteção e amor. Se pudéssemos ver com os olhos de Deus, entenderíamos perfeitamente a sabedoria de todos os seus mandamentos. Mas mesmo sem ver tudo claramente, podemos confiar no amor infinito que Ele tem por nós. A verdade é que nosso corpo não é nosso de maneira absoluta. Somos administradores, não proprietários. São Paulo nos lembra que fomos comprados por um grande preço, o sangue precioso de Jesus Cristo. E por isso nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso significa que não podemos fazer com ele qualquer coisa que nos venha à cabeça. Temos a responsabilidade sagrada de cuidar bem dele e usá-lo de acordo com a vontade de Deus. É como quando alguém nos empresta um carro muito caro. Vamos dirigir com todo cuidado. Não vamos fazer corridas ou andar em lugares perigosos, porque sabemos que o carro não é nosso e temos que devolvê-lo em boas condições. Com nosso corpo é a mesma coisa. Deus nolo emprestou por algumas décadas e vamos ter que prestar contas de como o usamos. Cada parte do nosso corpo tem uma função específica determinada por Deus. E quando respeitamos essas funções, tudo funciona melhor. Quando nem as respeitamos, as coisas começam a dar errado, mesmo que não percebamos imediatamente. É como colocar gasolina no tanque de diesel. Pode até funcionar por um tempo, mas vai estragar o motor. O corpo humano foi criado com uma sabedoria infinita, e cada órgão, cada membro, cada parte tem seu papel no conjunto maravilhoso que somos. Quando respeitamos esta ordem divina, experimentamos uma harmonia, uma paz, uma satisfação que vai muito além do prazer físico momentâneo. Vocês sabem, existe uma sabedoria muito profunda na forma como Deus organizou a sexualidade humana. Ele poderia tê-la feito de qualquer maneira, mas escolheu fazê-la de uma forma muito específica e bonita. A união sexual entre marido e mulher não é apenas um encontro de dois corpos. É um encontro de duas almas, duas histórias, duas vidas que se tornaram uma só. E para que este encontro seja realmente completo e santo, precisa acontecer da forma como Deus o planejou.
Quando os esposos se unem na intimidade matrimonial da forma natural, estão fazendo muito mais do que satisfazer um desejo físico. Estão renovando as promessas do casamento. Estão se entregando totalmente um ao outro. Estão participando do poder criador de Deus. Estão fortalecendo os laços sagrados que os unem. Mas quando a união acontece de formas que vão contra a natureza, algo se perde. A profundidade espiritual é prejudicada. A beleza simbólica se desfaz. O aspecto sagrado se enfraquece. É como tentar tocar uma música bonita em um piano desafinado. Pode até sair algum som, mas nem será a melodia que o compositor imaginou. A sexualidade humana foi criada para ser uma sinfonia maravilhosa, onde cada nota tem seu lugar correto, cada instrumento entra no momento certo, e o resultado é uma harmonia que eleva a alma e glorifica o Criador. Quando alteramos esta partitura divina, a música perde sua beleza original. Outra coisa muito importante: Deus nos fez seres sociais que vivem em comunidade. Nossas ações nunca afetam apenas a nós mesmos, mas sempre têm reflexos na vida de outras pessoas. Quando um casal vive sua intimidade de acordo com a vontade de Deus, isso fortalece não apenas o próprio relacionamento, mas serve de exemplo e inspiração para outros casais. Quando vive de forma contrária aos ensinamentos da igreja, isso pode causar confusão e escândalo, especialmente para os mais jovens que estão aprendendo o que é certo e o que é errado. Vocês que são pais e avós têm uma responsabilidade especial nesse sentido. Seus filhos e netos podem não estar presentes na hora da intimidade de vocês, mas eles percebem o tipo de relacionamento que vocês têm, o respeito mútuo que demonstram, a paz que reina ou não reina na casa de vocês. Tudo isso influencia a forma como eles vão viver seus próprios relacionamentos no futuro. Por isso, viver a sexualidade de acordo com os ensinamentos da igreja é também uma forma de educar as próximas gerações e contribuir para um mundo mais santo e mais humano. É uma responsabilidade grande, mas também uma oportunidade maravilhosa de deixar um legado de virtude e santidade para aqueles que virão depois de nós. Cada gesto de pureza e respeito mútuo que demonstramos planta uma sementinha de bondade no coração daqueles que nos observam. Finalmente, precisamos lembrar que somos peregrinos nesta terra, caminhando em direção à nossa verdadeira pátria, que é o céu. Tudo o que fazemos aqui embaixo deve nos ajudar nesta caminhada. Deve nos aproximar mais de Deus e nos preparar melhor para a vida eterna. O prazer físico é algo bom, criado por Deus, mas nem é o objetivo final da nossa existência. É como a comida durante uma viagem, necessária, agradável, mas não é pela comida que fazemos a viagem. Estamos viajando para chegar ao destino. Da mesma maneira, o prazer sexual no casamento é uma bênção de Deus para tornar nosso percurso terreno mais alegre e mais suportável. Mas o objetivo final é chegar ao céu, onde encontraremos uma felicidade infinitamente maior do que qualquer prazer terreno. Quando entendemos isso, torna-se mais fácil aceitar as orientações de Deus sobre a sexualidade. Elas não são obstáculos no caminho, são sinalizações que nos ajudam a não nos perdermos e a chegar ao destino certo. E acreditem, vale muito a pena chegar lá. O céu que nos espera é tão bonito, tão maravilhoso, que todos os sacrifícios que fazemos aqui na terra parecerão pequenos diante da alegria eterna que receberemos. Por isso, cada vez que renunciamos a um prazer que desagrada a Deus, na realidade, estamos investindo em nossa felicidade futura, acumulando tesouros no céu, onde a traça não corrói, nem os ladrões roubam. Agora que entendemos por que Deus nos dá estas orientações, vamos falar sobre a parte prática. Como aplicamos esta verdade na vida real? Sei que muitos de vocês devem estar pensando: está bem, padre, entendi que essas práticas não agradam a Deus, mas e agora? Como explico isso à minha esposa ou ao meu marido? Como mudo hábitos que já temos há anos?
Primeiro, respirem fundo e lembrem-se de que Deus nunca nos dá uma cruz pesada demais para carregar. Se Ele está lhes mostrando esta verdade agora, é porque também lhes dará a graça necessária para viver de acordo com ela. Comecem conversando com muito carinho e paciência. Não cheguem em casa falando de forma agressiva ou acusadora. Digam algo assim: amor, hoje ouvi uma explicação muito bonita sobre como Deus quer que vivamos nossa intimidade. Gostaria de conversar sobre isso com você, porque acredito que pode nos ajudar a ser ainda mais felizes. Escolham um momento tranquilo, quando os dois estiverem relaxados e sem pressa. Expliquem que não é uma crítica ao que faziam antes, mas uma oportunidade de crescerem juntos na santidade. Mostrem que esta mudança vem do amor, do desejo de agradar a Deus e de viver o casamento da maneira mais bonita possível. Lembrem-se de que a forma como apresentarem esta verdade pode determinar se ela será aceita com alegria ou rejeitada com resistência. Sejam instrumentos da graça divina, não obstáculos para ela. Se encontrarem resistência, não desanimem e não forcem as coisas. A conversão do coração é obra do Espírito Santo, não nossa. Continuem rezando, dando exemplo de vida cristã, tratando o cônjuge com ainda mais carinho e respeito. Às vezes, a mudança não acontece da noite para o dia, mas vai acontecendo pouco a pouco, conforme a pessoa vai entendendo melhor a beleza dos ensinamentos da igreja. Lembrem-se de que vocês mesmos podem ter levado um tempo para aceitar esta verdade completamente. Tenham a mesma paciência com o cônjuge que gostariam que ele tivesse com vocês. E não se esqueçam de pedir ajuda. Conversem com um padre de confiança, busquem um diretor espiritual. Participem de grupos de casais católicos onde possam trocar experiências com outras pessoas que passaram pela mesma situação. Vocês não são os primeiros, nem serão os últimos a enfrentar este desafio. Existem muitas pessoas que podem ajudar e apoiá-los neste processo. A comunidade católica é uma grande família, e em uma família, os irmãos se ajudam mutuamente. Não tenham vergonha de pedir orientação. Pelo contrário, esta humildade de reconhecer que precisam de ajuda é uma virtude que Deus abençoa abundantemente. Uma coisa muito importante: não caiam no perfeccionismo nem no desespero. Se às vezes tropeçarem, se em um momento de fraqueza voltarem a práticas antigas, não achem que tudo está perdido ou que Deus os abandonou. Levantem-se e peçam perdão no sacramento da confissão e comecem de novo com mais força ainda. A santidade não é a ausência total de quedas, mas a perseverança em se levantar sempre que caímos. São Pedro negou Jesus 3 vezes em uma só noite e ainda assim se tornou o primeiro Papa. Santa Maria Madalena teve uma vida muito complicada antes de encontrar Jesus e ainda assim se tornou santa. O que importa não é nunca cair, mas nunca deixar de se levantar. Deus é Pai, não carrasco. Ele entende nossas fraquezas, conhece nossas limitações e tem uma paciência infinita conosco. O que Ele quer é nosso esforço sincero, nossa boa vontade, nosso desejo verdadeiro de agradá-lo. Quando Ele vê isso em nosso coração, nos ajuda com sua graça a superar qualquer dificuldade. Cada vez que caímos e nos levantamos, nos tornamos um pouco mais fortes, um pouco mais sábios, um pouco mais humildes. E esta humildade é o terreno onde crescem as mais belas virtudes. Não se envergonhem de suas fraquezas. Melhor, usem-nas como trampolim para se aproximarem ainda mais da misericórdia infinita de Deus. Outra coisa prática e importante: substituam as práticas inadequadas por formas bonitas e santas de demonstrar amor físico. Não é só tirar algo de sua vida, é colocar coisas melhores em seu lugar. Aprendam a se acariciar de formas que respeitem a dignidade do corpo humano. Redescubram o prazer simples e puro do beijo no rosto, do abraço carinhoso, das palavras doces sussurradas ao ouvido. Quando chegar o momento da união mais íntima, façam-no com calma, com carinho, com reverência.
sabendo que estão participando de algo sagrado. Não tenham pressa nem ansiedade. O amor verdadeiro não tem relógio, não tem cronômetro. Tem paciência, tem delicadeza, tem respeito pelo tempo e pelo ritmo do outro.